A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amigos e pessoas que possam ocasionalmente ver este vídeo. Quero transmitir uma breve palavra que está contida nas Santas Escrituras, a palavra de Deus. No Evangelho segundo escreveu João, encontramos a palavra que diz da seguinte maneira: Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos e ouvintes, conhecemos bastante esse texto da palavra de Deus. Eu creio que o versículo mais conhecido de todos os cristãos e de muita gente que não é cristão também. Neste versículo encontramos claramente uma evidência bastante clara do amor de Deus. Esta palavra nos diz claramente que Deus amou a este mundo. Deus amou a este mundo, Deus amou a cada uma das pessoas existentes neste mundo desde a eternidade, e a causa deste amor que ele teve e tem pelo mundo, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para ele vir neste mundo e padecer e morrer pelos nossos pecados. Essa palavra nos faz recordar o grande e infinito amor de Deus. É sempre bom ter em memória, recordando que Deus nos ama com amor eterno. Diz a palavra de Deus. Eu quero compartilhar alguns textos da palavra de Deus com vocês. Encontramos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 10, o seguinte: porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Podemos nós também perguntar: quem se havia perdido? Segundo a palavra de Deus, todos estávamos irremediavelmente perdidos. Necessitávamos urgentemente da intervenção de Deus, porque ninguém pode salvar-se por si mesmo. Não existe salvação ou autossalvação. Todos necessitamos um Salvador. E este Salvador, evidentemente, se chama Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. Recordemos, meus amados irmãos, o grande amor do Senhor. Encontramos então na palavra de Deus que na primeira carta de João, o seguinte, no capítulo 4, versículo 9: nisto se mostrou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por ele. Novamente encontramos a demonstração, então, deste infinito e grande amor de Deus. Recordemos a necessidade de voltar o nosso coração ao Senhor. No meio das necessidades, no meio das tristezas deste mundo, no meio das aflições deste mundo, há alguém que prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. Ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje te convido a voltar o teu coração para o Senhor Jesus.
Ele é o único Salvador, diz a palavra de Deus, que o único que pode salvar efetivamente se chama Jesus Cristo. E a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, disse da seguinte maneira: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu quero dizer que a salvação, o único caminho eterno, verdadeiro para a salvação se chama Jesus Cristo. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não seja por mim. E aqui encontramos claramente nesta passagem bíblica o seguinte: em nenhum outro há salvação. Não existe salvação em outro nome, não existe salvação em nenhuma pessoa, não existe salvação em ninguém, em absolutamente ninguém, senão somente por meio da fé no nome precioso de Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação. E afirma a palavra de Deus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome que possa oferecer gratuitamente. A salvação não tem preço, a salvação não se pode pagar, ela é invaluável. A palavra de Deus diz que fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo seu sangue, por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. Quero também enfatizar a necessidade de que esta salvação é grátis, ela não tem preço e é invaluável. Ninguém podia pagar pelo preço da salvação, porque o único dado para poder salvar é Jesus Cristo. Encontramos na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, pois disse é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Encontramos então que a salvação é um dom gratuito, um presente, uma bênção de Deus dada aos homens, porque pela graça significa isto de modo gratuito. Graça significa também um favor não merecido. E pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Não a salvação não é um projeto meu, a salvação não é um projeto nosso, a salvação é um projeto eterno de Deus. Se Ele quer salvar a todos aqueles que pelo meio da fé, por meio da fé se aproximam a Ele. Não existe salvação noutro lugar, não existe salvação noutro caminho. Só está a salvação na pessoa chamada Jesus Cristo. Ele mesmo disse, repito aquela passagem da Escritura, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui encontramos também que a salvação não provém das obras. Não há nada, meu amigo, meu irmão, não há nada que possamos fazer para ser salvos. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. A salvação provém de Deus. Ele é quem salva. Abre o teu coração e permita que Jesus Cristo possa fazer parte também da tua vida. Decida entregar o teu coração a Ele. Ele pode mudar, transformar e fazer de ti, como a mesma palavra de Deus disse, uma nova pessoa, uma nova criatura. Que Deus abençoe a tua vida. Pensa no momento nas necessidades da tua alma, na necessidade do teu coração, e abre o teu coração a Jesus, o Cristo, o Salvador. Ele veio a este mundo para ser o Salvador. Ele foi anunciado como o Salvador único e exclusivo para toda a humanidade. Deus lhes abençoe.